E após o vexame histórico da seleção brasileira, que perdeu da Argentina da pior forma, o craque Neto detonou a seleção brasileira e pediu a demissão do técnico Dorival. Durante a entrevista após o jogo, Dorival desabafou. A seleção brasileira hoje se encontra na 4ª posição, correndo riscos sérios de ficar fora da Copa do Mundo. Aqui tá os leões, tá vendo os leões? Isso aqui são os argentinos. Aí tem os gatinhos. Os gatinhos é os jogadores do Brasil. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que vergonha. Mas não é a vergonha só de jogar futebol. É a vergonha que a CBF vem fazendo há quanto tempo? Há quanto tempo acontece isso? Isso é inacreditável. Independentemente de ganhar, de ficar em primeiras eliminatórias ou não, não é isso. É como joga futebol. Como é que não convoca Gabigol? Como é que não convoca Bruno Henrique? Como é que não convoca Hulk? Como é que não convoca o Hugo? Aí vocês queimam o menino Murilo, queimam o Bento. Isso aí naquele... Ô Dorival Júnior, que isso, cara? Você convocou o Igor Jesus, você convocou o Luiz Henrique, Hendrick. Pô, você convocou... E você... Que isso? Entra com 2 volantes e 4 homens na frente. Tomou um chocolate dentro, fora. E o futebol brasileiro é o mesmo do 7-1. Com o Fernando Diniz, com o Tite, com o Dorival. A verdade, só tem uma pessoa, 2 pessoas que pode salvar o futebol brasileiro. O Jorge Jesus, se ele for convidado para ser o treinador, ou o Abel Ferreira. Se os 2 forem convidados para ser o treinador da seleção, ainda a gente tem chance de respirar. E não é o Neymar, porque se o Neymar é 8-1. Não é esse Neymar, não é ninguém. Essa é a grande verdade. Chama agora o Jorge Jesus, chama agora o Abel Ferreira. Senão vai ser a pior seleção de todos os tempos. E a pior Copa de todos os tempos. Vergonha. Vão tudo tomar. Ontem foi o duelo de um time treinado, organizado, entrosado, um time. De um lado tinha um time, do outro um catado. Jogadores que nem individualmente ontem conseguiram solucionar. Nós ficamos aturdidos, atônitos e tomando olé desde os 5, 7 minutos, quando a Argentina passeava em campo. Foi um duro baque, um duro choque de realidade, e o trabalho do Dorival, ele não tem que ser analisado só por esse jogo, evidentemente, mas ele é uma chancela, ele é um carimbo, e é um carimbo daqueles, né? A pior derrota da história do Brasil em eliminatórias. Então, quando você tem esse carimbo, você vai olhar para o todo. E quando você olha para o todo, você não encontra muita coisa. Eu, de verdade aqui, eu não quero provocar os meus amiguinhos, porque não é esse o objetivo do que vou falar a partir de agora. Mas já provocando? Mas já provocando. Vamos lá. Em 2016, quando o Tite, então, chega na seleção, e a gente pode analisar o Tite de várias maneiras, tá? Não é esse o objetivo agora. Quando o Tite chega na seleção em 2016, ele era o que no Brasil? Uma unanimidade. Se fizesse uma enquete para presidente da República, o Tite vencia naquele momento. Oi? É verdade. Tô falando sério. Vamos voltar, vamos contextualizar. O Tite não existia outro, era o Tite. O Dorival não era esse cara, como não era o Fernando Diniz, como muito menos o Ramon Menezes. Nesse momento só existe uma solução. Eu não sei se ele vai querer, eu não sei o que vai acontecer, acho que tem barreiras a serem derrubadas, mas não existe outra possibilidade a não ser Abel Ferreira na seleção. Que isso? Aqui neste programa, muitas vezes ele criticou e a gente pensava, puxa, tá passando do ponto, tá exagerando, é um cara que não tá medindo bem o que diz da seleção. João Paulo Capelanes vem criticando veementemente não só a seleção brasileira, como quem organiza a seleção, que é a CBF. E agora o resultado ficou comprovado e, coincidentemente, no dia em que Edinaldo Rodrigues foi aclamado por todas as federações do nosso país, a seleção brasileira toma um 4-1, a pior goleada em história de eliminatórias do Brasil até hoje. Rê, é o seguinte, a pior derrota pra mim não foi o que aconteceu ontem, foi segunda-feira, a aclamação muito bendita por você, porque os clubes, sem querer aqui sair do contexto, que eu vou analisar o jogo, os clubes reclamam do calendário, os clubes reclamam da arbitragem, os clubes reclamam da logística, os clubes reclamam do departamento feminino, que infelizmente no futebol brasileiro, em boa parte dos clubes, está abandonado. O futebol profissional de muitos clubes também, muitos clubes acabando. E aí o que os clubes fazem, os dirigentes fazem?
colocam o rabinho entre as pernas e ficam aplaudindo aqui a tal aclamação do pior dirigente atualmente do futebol brasileiro, chamado Edinaldo Rodrigues. Se você for analisar o time em campo ontem, eu venho falando aqui não é porque eu sou azedo, porque eu fico criticando para ser o diferentão, entendeu? Eu quero a seleção brasileira forte. Eu já chorei pela seleção brasileira, de alegria e de tristeza. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive algum sentimento por essas pessoas que comandam mal e porcamente a seleção da CBF e as pessoas em campo, porque eles tomaram a seleção brasileira, entre aspas, de assalto. A grande verdade é que o sentimento que eu tinha, que talvez a população tinha da seleção brasileira, se perdeu, porque eles transformaram a seleção brasileira num produto comercial. E os jogadores, ontem me serviu a declaração do Rafinha. Agora, não adianta nada você falar e não corresponder em campo. Não tem um jogador com personalidade para colocar a bola debaixo do braço e querer resolver. Então, o meu ponto de vista, tá tudo errado. Não é quando você perde que tá tudo sempre errado. Mas analisando o contexto, gente, estamos a 1 ano de uma Copa do Mundo. Como é que a seleção da CBF vai chegar sem comando, com os jogadores que não têm essa personalidade em campo necessária? Tá tudo errado dentro da seleção da CBF. Só que, Rê, o ponto pra mim é falta vergonha na cara também de quem joga na seleção muitas vezes. Não generalizando, mas alguns, porque foram em entrevista, alguns, precisamos do povo, queremos o povo. Aí vai o povo lota. Recorde lá em Brasília, no Mané Garrincha, pro jogo seguinte um vexame desse. E o pior não foi o 4-1, cara, por incrível que pareça. O pior foi a forma que tomou os 4 gols. Uma seleção apática, ninguém tocando na bola. O Vini tentou uma jogada individual que conseguiu. 4 argentinos na hora cercaram ele, não teve uma aproximação. Um cara se salva ontem pra mim, um cara que fez um jogo legal que foi o Matheus Cunha, que lutou, brigou em algum momento. De resto, ninguém jogou nada, cara, contra a Argentina. Então a piada, o brasileiro não merece isso. Ontem eu tava animado pro jogo, muito por conta da declaração do Rafinha de ver, personalidade. E, cara, aí os caras entregaram isso em campo. Uma vergonha, Pipocaram. Cara. Vergonha. Pipocaram. Galera, uma situação muito complicada na seleção brasileira. Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal falando que o principal responsável do vexame da seleção brasileira era o Dorival Júnior. Entretanto, eu venho fazer uma correção e dizer que não. O Dorival Júnior tem a sua parcela de culpa na seleção brasileira, mas também tem os jogadores que não conseguem mostrar um bom futebol. E lembrando que, pra mim, sendo bem sincero aqui, o principal responsável pelo vexame da seleção brasileira não é o Dorival. Ontem eu até tinha falado que era o Dorival, mas foi no calor do momento, pelo fato de estar acompanhando um jogo terrível, uma bosta a seleção brasileira. A Argentina, de fato, ontem deitou e rolou na ausência do Lionel Messi, que nem jogou. Eu te pergunto, imagina se Messi estivesse dentro do campo. O que de fato ele iria fazer com a seleção brasileira? Uma derrota histórica da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa. E é bem verdade que o Brasil corre um risco muito sério de ficar fora da Copa do Mundo. E o principal responsável vem lá de cima. Vem lá de cima. A gente não adianta só culpar somente o Dorival. Até porque quem foi que colocou o Dorival? Quem colocou o Dorival para comandar a seleção brasileira? O que não pode é ficar na mesma. O Brasil corre risco sério de ficar fora da Copa do Mundo. E vamos ser bem sinceros, não dá mais para o Dorival continuar na seleção brasileira. Se isso acontecer, é complicado. E aí, será que o Brasil precisa ficar fora da Copa do Mundo para eles entenderem que existe um esquema, praticamente uma máfia que vem lá de cima? Não dá para entender. As escolhas do Dorival Júnior são muito questionáveis. E isso vai prejudicar a seleção brasileira nos próximos jogos. O Brasil venceu da Colômbia? Venceu. Mas só venceu praticamente porque foi na raça. Vinícius Júnior chutou a bola, desviou. E assim fez com que o goleiro não tivesse a possibilidade de defender aquela bola. Mas aquele jogo o Brasil poderia ter empatado. Venceu, ali salvou um pouco o trabalho do Dorival Júnior. E agora? Será que de fato o Dorival Júnior vai continuar no comando da seleção brasileira? Cara, o brasileiro está apoiando sim a seleção brasileira. O povo acompanha, vai aos estádios, lota, grita. Mas o problema não é a falta de apoio. É os jogadores dentro de campo e também a comissão técnica, o Dorival Júnior, e principalmente quem escolhe o técnico para comandar a seleção brasileira. Não dá para ver a seleção brasileira dessa forma. Inclusive o Neto aí xingou, como vocês viram, o Dorival Júnior xingou geral, mandou eles para aquele canto e falou: tem que trazer
o Abel Ferreira ou Jorge Jesus, e muitas pessoas também falam sobre o Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz ainda tá no início de trabalho no Flamengo, e eu acredito que essa não seria uma opção boa nem para a seleção brasileira e nem tão pouco para o time do Flamengo, que tá vivendo um momento muito interessante com o comando do Felipe Luiz no time do Flamengo. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que Dorival Júnior tem que ser demitido da seleção brasileira? E se porventura ele for demitido, quem tu acha que teria a capacidade de comandar a seleção brasileira e ajeitar esse negócio, porque tá feio? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima.